sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. Segunda-feira é jejum, das 9 da manhã às 6 da tarde aqui na igreja. E nós íamos, éramos todos jovens ainda. Porém, irmãos, o jejum é uma questão particular de cada um. Você precisa conhecer o seu organismo. Não é porque alguém falou jejum até tal hora que você vai fazer isso. Não. Pastor, Deus se agrada com o tempo? Deus se agrada com um coração voluntário e quebrantado. Tudo que você fizer para Deus, com disposição e com o coração voltado para adorar a Deus, Deus vai receber. Então a Bíblia não fala que o jejum tem que ser o dia todo, ou até meio-dia. A Bíblia não fala, a Bíblia não coloca tempo. O que nós sabemos é que o jejum, entendemos que, por exemplo, eu sei que vocês já sabem, mas só para quem não sabe, eu vou jejuar amanhã. Eu tenho um propósito, porque todo jejum tem que haver propósito. Jejum sem propósito é mais para emagrecer. Jejum tem que ter propósito. Então eu vou jantar hoje. O dia começa à meia-noite. Então a partir da meia-noite eu estou jejuando. Logicamente que eu vou estar dormindo até às 6 da manhã. E de certa forma todos jejuam, todos. Crente ou não crente jejua. Qual é o tempo que ele jejua? Quando ele dorme. Ninguém dorme comendo, se alimentando. Então ele está jejuando. De certa forma é um jejum. Mas, por exemplo, eu vou deitar 10 horas. Amanhã cedo, quando eu levantar, eu vou dobrar o meu joelho e vou dizer: Senhor, conforme o meu propósito, que eu iniciei lá à meia-noite, eu confirmo diante de Ti. E o meu propósito é este. Pastor, para que eu posso jejuar? Você pode jejuar para receber uma bênção. Você pode jejuar pedindo um milagre da parte de Deus. Você pode jejuar para Deus abrir as portas de emprego, ou para Deus salvar alguém da sua família. O jejum, irmãos, não é para mudar Deus, entenda isto. Jejum não muda Deus. Deus vai ser sempre Senhor. Aliás, Deus não precisa do seu jejum. Ele já é Deus. Quem precisa do jejum sou eu. Por um propósito que eu fiz diante de Deus. Entenda que jejum não muda Deus. Entenderam isso, irmãos? Deus não vai ficar mais bonzinho porque você está jejuando, não. Deus é bom em todo o tempo. Deus, independente se você jejuou, se você... Aliás, quando nós jejuamos, devemos ter propósito. E esse propósito tem que ser algo... Não algo, irmãos, que vai trazer, ou uma petição que vai contra a vontade de Deus. Deus não vai te responder. Outro detalhe que antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero falar para os irmãos. Deus não tem obrigação de responder porque você está jejuando, não. Não fica pensando, Senhor, eu jejuei, agora eu reivindico. Crente, irmãos, que reivindica diante de Deus é porque não tem conhecimento. Quem és tu, ó homem, que vai colocar Deus na parede? Em todo tempo Ele é Deus, Ele é Senhor, nós somos servos. Desde quando um servo pode reivindicar ou exigir do seu patrão? Então Deus não vai mudar e nem vai ficar mais bonzinho, tá certo? Então o que é jejum? Jejum é a privação de alimento, total ou parcial. Tem pessoas que prega que você pode fazer um tipo de um jejum parcial. Primeiro, irmãos, para você entender outra coisa, o jejum, você não precisa ficar pedindo opinião para ninguém. Ô irmão, como é que você jejua? Eu vou jejuar que nem você. Não, é você e Deus. Olha, como é que Deus respondeu o seu jejum? Vou fazer igual você. Irmãos, cada pessoa tem que ter a sua intimidade diante de Deus. Você não precisa recorrer a pastor, a bispo, a apóstolo, para ele mostrar a fórmula, porque não existe uma fórmula. O que nós temos que saber é que quando nós nos aproximamos de Deus, precisamos acreditar
que Ele é galardoador, mas dentro da sua vontade. É possível que você ore e jejue hoje, Deus não responda hoje. Deus vai responder daqui a um ano. Talvez você esteja recebendo bênção hoje de algo que você fez há 5 anos atrás. Tem pessoas que jejuam pela família, pelos filhos, e às vezes parte para a glória e não viu Deus cumprir o pedido dele na vida do filho. Mas isso não quer dizer que Deus não vai cumprir. Você só verá isso na eternidade. Irmãos, Deus não está limitado a tempo ou ao seu porquê. Em todo tempo, irmã Regina, Ele é Deus. Eu aproximo dele e ofereço os meus sacrifícios. Aliás, o que é jejum, pastor? Jejum é a fome de Deus. Quando eu me alimento, eu procuro as coisas mais gostosas que me satisfaz. Quando eu jejuo, eu estou comendo das coisas de Deus. Eu estou me alimentando dos manjares celestiais. Pastor, mas jejum dói a cabeça, dói o estômago. Sim. Mas você está negando-se a si mesmo, negando as suas vontades e buscando a vontade de Deus. Então Joel, ele disse para aquele povo, porque o povo estava em pecado, a maldição, o castigo estava sobre eles. E aí, irmãos, tem vários tipos e formas de jejuar. Por exemplo, jejum do Antigo Testamento. Moisés jejuou 40 dias. Então a prática do jejum não é de hoje, é antiga. Aliás, irmãos, o jejum não pode ser forçado. Olha, vocês têm que jejuar amanhã. Não pode ser assim. É um particular. Deixa eu contar para vocês uma experiência minha. Em 93, 94, eu dirigi uma igrejinha lá em Castro Alves. E nós tínhamos costume lá, era uma igreja autônoma, aquelas igrejas barulhentas, assim, mais pequenininha, e o povo era muito fervoroso e a gente jejuava muito. E nós tínhamos costume de marcar jejum com a igreja e entregar no monte que a gente tinha. A igreja tinha um sítio lá em Parelheiros. E eu, sem experiência, eu falei, amanhã, ou no sábado, que era no sábado, na sexta-feira, eu falei, amanhã, toda a igreja em jejum. E na igreja sempre tem aquelas pessoas, irmã Gerenice, que obedecem. O pastor falou. Tá certo, irmã Cristina? Tem pessoas que é assim, não, o pastor falou, vamos fazer. Tem pessoas que não estão nem aí. E essa irmã era uma dessas, só que essa irmã tinha um problema de saúde, eu não sabia. Aí eu falei assim, amanhã toda a igreja em jejum, nós vamos entregar o jejum lá no monte, meio-dia. E nós fomos em 5 caravanas, foi 5 congregações. E nós fomos para lá, irmão, chegamos lá, ficamos até meio-dia no monte, um sol quente terrível. Ao descer do monte, fizemos tipo um piquenique, aquele monte de gente. E aí, irmãos, essa irmã que estava no meio, comeu macarrão, chupou laranja, tudo que não podia fazer. Para quem já tinha diabetes, para quem já tinha problema de pressão, para quem já tinha problema de coração, tudo que não podia fazer, mas ela estava numa alegria, aquela festa, passaram a noite fazendo comida, aquela coisa que as irmãs gostam de fazer, e quando foi no dia, irmão Severino, meio-dia, fez aquela festa. Quando chegamos num bairro, numa cidadezinha chamada Cipó, algumas pessoas devem conhecer, conhece? Ela estava passando mal dentro do ônibus, muita dor no peito. E nós paramos o ônibus e fomos até uma viatura para levar ela para o hospital. E aí tinha uma irmã mais crente do que todo mundo no ônibus, falou, não, Jesus está curando, não precisa levar não. A policial falou, tudo bem. Quando ela aumentou a crise na irmã, aí foram novamente na viatura, a policial falou, agora vocês se virem. Não atendeu mais a gente. Saímos correndo com aquela irmã para um pronto-socorro que tinha ali perto. Quando chegou lá, irmãos, imediatamente chamaram uma UTI móvel aqui do Hospital do Coração de São Paulo. Ela já tinha tratamento lá, ninguém sabia. Para findar, irmãos, naquele dia nós chegamos lá na 23 de maio, descemos do ônibus e fomos até o hospital, onde ela estava internada. Ela estava no 5º andar, amarrada na cama, quando chegamos lá. Eu perguntei para a médica, por que ela está amarrada na cama? Ela diz assim, é porque ela está sentindo muita dor, ela se debate muito, ela está se machucando, tem que ser amarrada. E eu perguntei para ela assim, tem alguma coisa a ver com o jejum? Ela falou assim, olha, o estado dela, tudo contribui. O sol quente,
o jejum, depois comer coisas que prejudica já o que ela tinha. Irmãos, para findar, passados 7 dias nós sepultamos ela lá no Vila Formosa, no cemitério da Vila Formosa. E vou dizer para os irmãos, só não tivemos problema porque o esposo dela já tinha outra mulher escondida. Parece engraçado, mas é triste. Porque quando eu desci do hospital, da UTI, que eu cheguei lá no hospital, lá embaixo, ele estava lá, irmã Cristina, ele estava... Quando eu abri o elevador, que eu saí, ele estava na porta. Eu falei, rapaz, sua esposa está ruim. Ele falou, não tem problema não, ela já tem problema mesmo. Depois, estou falando dos irmãos o que eu vivi. Depois, quando chegou, foi saber da história, depois que passou tudo, aí as filhas falaram, não, ele já tinha outra mulher. Porque senão ele poderia até processar a igreja. Então as coisas têm que ser feitas com sabedoria. Então, irmãos, pastor, eu tenho problema de pressão, problema de saúde, eu posso jejuar? Pergunta para o médico. Tem coisas que não é o pastor, o bispo que responde por você, não, é o médico. Vai no médico. Pergunta para ele, se ele falar, você não pode, não faça, irmão. Mas pastor, e aí, como é que eu vou me aproximar de Deus? Vocês sabiam que você pode consagrar sem jejuar? Vocês sabiam disso, irmãos? Tem pessoas que jejuam até meio-dia e falam assim, hoje eu estava consagrando, porque até meio-dia, porque há uma lenda no meio da igreja que até meio-dia é consagração, até a tarde é jejum. É ilusão, irmãos. Se você levantou pela manhã sem se alimentar, você está em jejum. Agora, eu posso consagrar sem jejuar, e posso jejuar consagrando. Como que eu consagro, irmãos? Aqui é o momento de consagração. Estamos consagrando. O que é consagrado? É separado, não é isso? Então, quando eu me separo para as coisas de Deus, eu estou consagrando. Eu estou em casa, eu estou ouvindo o hino, eu estou meditando, eu estou consagrando. Mas eu não estou jejuando, pastor, não tem problema, você está consagrando a sua vida, devotando um tempo separado para as coisas sagradas. Mas eu fico até meio-dia só, você jejuou também, porque é jejum, não se alimentou, todo mundo sabe disso. Mas por falta de conhecimento e de ensinamento, a igreja tem essa confusão. Até meio-dia é consagração, não é jejum. Não, irmãos, é jejum. Agora, você pode jejuar até 6 horas da tarde, até outro dia. Porém, sem tomar água é obrigatoriamente proibido passar de 3 dias. O seu corpo vai desfalecer. O alimento até passa. Aí nós voltamos aqui para aquilo que eu falei para os irmãos. Pastor Moisés jejuou 40 dias. Este é chamado jejum sobrenatural. Porque ele jejuou 40 dias e 40 noites. Isso aqui é o sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque ele estava na presença de Deus, se alimentando de Deus. Deus falando com ele, ele ainda vendo a glória de Deus. Então aqui é um jejum sobrenatural, que está lá em Êxodo. Deuteronômio capítulo 9, versículo 9. Ele estava recebendo as ordenanças de Deus. Deus o estava mantendo ele de pé, alimentando com a sua presença. Novo Testamento, Jesus, agora aqui, irmãos, eu não quero que vocês escandalizam não, mas no Novo Testamento, capítulo 4 de Mateus, Jesus também jejuou 40 dias. Mas aqui provavelmente Jesus tenha tomado água. Pastor, irmão, lê na sua Bíblia, está escrito que ele ficou sem comer e sem beber. Aí fala que ele ficou sem comer. Então, se a Bíblia não está dizendo que ele ficou sem beber, eu não posso falar que ele ficou. É só você examinar o texto. O Mateus vai dizer assim, capítulo 4, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Fala de beber? Se não fala, não posso garantir nada. É o que diz a hermenêutica. A hermenêutica fala que a Bíblia responde à Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Se a Bíblia não está dizendo nada, eu não posso falar. É aí, irmãos, onde surgem muitas falsas doutrinas, porque as pessoas, por exemplo, Jesus disse, eu venci o mundo. Fala mais alguma coisa? Aí alguém fala, Jesus disse, eu venci o mundo e vós vencereis. Jesus não falou isso. Jesus falou, eu venci o mundo, ponto, pula para outro assunto. Eu vou vencer, Jesus? Depende de você. E eu venci.
Aí ele vai dizer assim: e o servo não terá carga maior do que o vosso senhor, porque ele não dará prova maior do que você possa suportar. Então aí fica aberto, irmãos. Eu venço se eu me esforçar. Jesus não está dizendo que eu venci, você vai vencer também. Se ele falar eu venci, você vai vencer, então ele está me garantindo que eu vou vencer. Então se eu não vencer, o culpado é ele. Eu tenho que entender que ele venceu e eu, se eu lutar, eu vencerei. Então o jejum de Jesus também é um jejum sobrenatural. Alguém vai dizer assim: pastor, mas ele era Deus, mas ele também era 100% homem. Vamos descobrir isso? Lá no livro de João, não me fale agora o capítulo. No capítulo 4 de Mateus, ele começou o seu jejum, aliás, o seu ministério, com fome. Não é isso que ele diz o texto? Passado 40 dias ele teve fome. Então ele começa ali o seu ministério com fome. E lá na cruz do Calvário, já para ele dar o último suspiro, ele teve sede. Então ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele também teve fome e também teve sede. E aqui, irmãos, vai uma nota de rodapé para os irmãos. Observa que quando Satanás viu Jesus sendo jejuando, terminando os 40 dias, o que foi que aconteceu? Satanás chegou e falou: pega as pedras e coma, transforma em pães e coma. Por que ele falou, pega as pedras, transforma em pães e come? Porque era a necessidade imediata de Cristo, ele estava com fome, e quem mata a fome é o pão. Então já que você está com fome, e você está dizendo que é filho de Deus, então transforma as pedras em pães e come. É neste momento que nós estamos vulneráveis, fracos, necessitados daquilo ali, é que o diabo atenta, para te pegar naquilo. Mas voltando aqui, irmãos, então no capítulo 9, versículo 9 de Deuteronômio, Moisés jejuou 40 dias. Eu esqueci de falar para os irmãos, mas o jejum sempre foi uma prática. Os católicos também jejuam, sabiam disso? O catolicismo também jejua. Aqui nesse caso, irmãos, o jejum do católico é uma obrigação, uma ordenança, uma lei. Eu até marquei aqui na Bíblia, ó, na minha agenda, eles jejuam na quarta-feira de cinza, não é isso? E na sexta-feira da paixão. Então esses 2 dias para o catolicismo é sagrado jejuar. Meu pai jejuava, eu também jejuo, meu filho vai jejuar e todos nós jejuaremos, porque nós somos católicos. Existe uma lei que está lá no canônico, de direito canônico, lá no canone 1251. É a lei deles, é uma regra, que todo católico deve jejuar no dia quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão. Não importa, muitas vezes você encontra aquelas pessoas antigas, elas estão jejuando com cachimbo na boca. Eu conheci uma pessoa que jejuava com cachimbo na boca. Eu conheci. Até faleceu já. Mas a lei, a regra dela, ela aprendeu que ela tinha que jejuar. Não importa se estava fumando cachimbo ou não. A questão é que ela estava jejuando, porque era uma obrigação. Para o cristão, não é uma obrigação, é uma devoção. Tá certo? Elias também jejuou, comeu 2 pães, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 8. Ele comeu 2 pães e 2 botijas de água. E o que aconteceu? 40 dias também ele ficou em jejum. Irmãos, é impossível a pessoa comer 2 pães e uma botija de água e ficar 40 dias em jejum. Esse também é chamado jejum sobrenatural, porque Deus o alimentava. Porém, irmãos, Paulo também jejuou. O apóstolo Paulo jejuou 3 dias. Os irmãos sabem que no capítulo 9 do livro de Atos, ele caiu por terra e foi levado para a casa de Judas, e lá ele passou 3 dias em jejum. Foi quando Deus deu a revelação necessária para que ele seguisse o seu ministério. Eu vou findar isso aqui, irmãos, para dar mais uma explicação para os irmãos. Agora, por que eu preciso jejuar? Por exemplo, irmãos, tem demônio que não sai a não ser com oração e jejum. Então, todo crente que quer ter autoridade diante de Deus, olha lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 27. E disseram para Jesus assim:
Eu acho que é esse texto, me parece que é esse texto que eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus disse: essa casta só sai por meio da oração e do jejum. Eu vou tornar a repetir enquanto os irmãos procuram esse texto, que é assim, irmãos. Todas as vezes que eu jejum, não é para melhorar Deus, para melhorar a mim. Irmão, você já pegou uma pessoa depois, lá para as 5 horas da tarde em jejum? Conversa com ele. Conversa com ele, você vai ver que ele vai estar assim, ó. Não vai falar mal de ninguém. Vai falar? A única coisa que ele vai falar assim, irmão, eita, eu estou com uma dor de cabeça. Ele não, porque ele está quebrantado. E todo crente quebrado, irmãos, todo crente quebrado, ele está quebrantado. Então o jejum, ele quebra o orgulho. É por isso que a igreja precisa aprender a jejuar. Quando eu me converti, irmãos, eu já falei para os irmãos, eu passei uma semana xingando Jesus na mente. Irmãos, que perturbação. Eu andando na rua e xingando Jesus. Meu Deus, não é isso que eu quero falar, não é isso que eu quero pensar. Mas eu xingava Jesus na minha mente. Aí eu procurei o pastor, falei: pastor, eu estou xingando Jesus na mente, eu não sei o que, eu estou ficando louco. Ele falou: só tem um jeito, meu filho. Jejua nesse propósito. Irmãos, na outra semana eu já estava liberto daqueles maus pensamentos. O jejum é uma ferramenta especial, espiritual, que todo crente, todos, precisam praticar. Agora, você pode praticar até 9 horas da manhã. Uma vez eu fui assumir essa igrejinha de Castro Alves mesmo aí que eu falei para os irmãos. E o dirigente de lá, ele tinha adulterado, a igreja estava espatifada. Meu dirigente falou: vai lá, se não der certo a gente fecha. Mas era a primeira igreja minha, eu fui com aquela sede, eu falei: não posso deixar fechar, porque é o primeiro trabalho que eu pego. E aí eu propus 7 dias de jejum na igreja, 7 segunda-feira, arrumei confusão. Porque a igreja estava em confusão, aí eu falei: vou fazer por minha conta. Vou falar isso, irmãos, mas já passou, isso não é nada para nada, já passou. Eu propus no meu coração fazer 40 dias de jejum. E eu trabalhava num porão debaixo de uma padaria. Já pensou, irmãos? Qual que é o maior diabo do crente nesse sentido de jejum? Qual que é o maior inimigo do crente na hora do jejum? Qual que é, irmãos? O cheiro do café. Irmãos, como é difícil você estar jejuando, principalmente a irmã Linda, irmão Severino, que mora ali pertinho. Quando você faz café lá? Eita, Jesus. O cheiro do café, irmãos, te arrebenta. O pior inimigo do crente acerca do jejum é o café da manhã. E eu lembro que eu trabalhava debaixo de uma padaria, era um porão, era uma fábrica de alumínio. Irmãos, 7 horas, 8 horas eles faziam o café. E o café entrava assim por dentro do salão. Parece, sabe aquele desenho do Pica-Pau? Que o Pica-Pau fica vendo o Leôncio do outro lado da cerca? Que o Leôncio está fazendo churrasco, a fumacinha vem e o Pica-Pau e vai pela fumaça? Assim ficava aí, a vontade era pelo aquele cheiro, pô. A vontade era pelo cheiro, lá na padaria tomar um copão assim de café. Mas eu estava em jejum. Tinha dia, irmãos, que eu ficava até meio-dia. Só que era assim, era tão difícil, porque eu saía de casa, eu entrava às 6 horas da manhã, lá em São Mateus, Jardim Guatemi, perto de São Mateus. Eu saía de casa 4 horas da manhã para estar 6 horas lá. De lá eu ia para a igreja, porque eu fiz o jejum, mas coloquei 40 dias de oração. Então eu saía da firma 2 horas, eu ficava num quartinho dentro da igreja, num quartinho que tinha fora da igreja, eu ficava ali. O Edésio conheceu lá, a casa que era aí, o culto, tudo. Eu ficava ali até 7 horas, a irmã Noêmia colocava um copo de leite, às vezes um copo de café. Eu era solteiro na época, tinha 22, 23 anos. Eu ficava ali até 7 horas naquele quartinho quente ali. Depois entrava na igreja, 7 horas, orava até as 9 com a igreja, voltava para Suzano, chegava aqui no Boa Vista, mais ou menos 11 horas da noite, aquele tempo nem ônibus tinha. E eu ia deitar 11h30, meia-noite. Quem é que vai jantar essas horas? 4 horas eu estava de pé de novo. Porque eu tinha que trabalhar e continuar aquela campanha. E eu ia marcando no papel, 1 dia, 2 dias, meu Deus do céu, cadê os 40? Irmãos, que sofrimento. Tinha dia que era 8 horas da manhã, eu já não aguentava mais. Parecia que eu ia ficar louco. Tinha dia que era 8 horas da manhã, eu tinha que entregar o jejum.
Só que os irmãos analisaram, eu já estava em jejum há muito tempo. Tinha dia que ia até meio-dia, outro dia até 3 horas, outro dia eu ficaria até 5 horas, outro dia até 6 horas. E passaram-se 40 dias. Outra coisa, irmãos, não faça sacrifício de tolo. Tá certo? Deus disse para Samuel, melhor é obedecer do que sacrificar. Se não dá, irmãos, para fazer, não faça loucura. Ah, eu tive uma visão aqui, um fruto da minha imaginação, vou fazer. Não, irmãos, procura ver se é isso mesmo. Faça como Gideão. Senhor, vou colocar um novelo de lã lá. Se amanhã o chão amanhecer molhado e a lã amanhecer seca, o Senhor falou comigo. Aí chega no dia lá, tudo molhado e a lã seca. Espera aí, Senhor, não é assim não. Vou colocar lá de novo. Amanhã eu quero ver a lã toda seca, aliás, ao contrário, toda molhada e o chão seco. No dia pegava, estava cheio de água. Espera aí, Senhor, ainda tem mais uma questão. Agora eu preciso ter uma revelação lá do acampamento dos inimigos. Deus diz, vai lá. Aí ele ficou atrás da tenda lá esperando. Está na Bíblia. Aí escutou 2 soldados conversando, dizendo assim, ó, rapaz, eu tive um sonho essa noite, de Gideão lá. Ó. Eu tive um sonho essa noite. Outro, conta, que sonho você teve? Ele falou, olha, essa noite eu vi um bolo como de cevada, ele vinha rodando, e ele batia no acampamento nosso aqui, destruía tudo. Aí o outro falou assim, rapaz, isso aí não é nada mais do que a espada de Gideão. Ele, pronto, 3 provas. Então fazer prova não é pecado. Pecado é fazer loucura, depois colocar a culpa em Deus. Se Deus não falou, se você não tem uma posição correta, não jogue a culpa em Deus depois. Eu conheci uma irmã que ela jejuava. Sabe aqueles irmãos da Deus é Amor que jejuava todo dia? E ela adquiriu uma anemia profunda. Um dia eu falei para a irmã Georgina, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Se a senhora destruir o templo de Deus, destruirá o templo também. Ou seja, se o meu corpo é o templo de Deus, eu não posso destruir esse templo, porque é o templo de Deus. Então eu preciso também tomar muito cuidado com esses ensinamentos. Então, para que jejuar? Marcos capítulo 9, versículo 29. Quem achou, pode ler para mim, por favor. Oração e jejum. Outra coisa, irmãos, que a igreja tem que aprender. O jejum sempre é acompanhado com oração. Ah, estou em jejum. Jejum tem que manter uma comunhão. O jejum sempre está acompanhado com oração. Então eu quero ter a autoridade de Deus, principalmente para os obreiros, para as irmãs que estão na frente do trabalho. Eu quero ter a autoridade de Deus. Jejum e oração. Faça propósito. Meu Deus, eu vou fazer um propósito com o Senhor, eu vou ficar o dia todo ou até tal hora. O meu propósito é para o Senhor salvar o meu marido. Faça o propósito, mas com inteligência. Porque o jejum não vai quebrantar, ele vai quebrantar você. Então, quando ele chegar em casa, você que era acostumada, quando ele chegar, você já sair brava, você agora jejum, você está quebrantada. Você vai receber ele com carinho. Ele vai falar, mas rapaz, essa mulher está mudada. Foi Deus que mudou através da oração e do jejum. É que às vezes você não entende, irmãos, é que nem quando você fala assim, e Deus se arrependeu. Deus não se arrepende. Deus não é homem para se arrepender. Então por que Deus falou que faria e não fez? Porque você se arrependeu. Por exemplo, Deus falou assim, irmã Regina, a minha mão virá sobre tu, eu vou castigar fulano. Aí você vai no fulano, por isso que Deus levantava o profeta, e o profeta aí, irmã Genise, falava assim, fulano, assim diz o Senhor, se você não mudar de vida, o castigo virá. Aí ele se arrepende. Quando ele se arrepende, não é que Deus mudou, foi o cidadão se arrependeu. Então Deus retira o mal que falou que traria sobre ele. Deus não se arrepende. Deus trabalha em cima do arrependimento do homem, da pessoa. E Deus, já falei para os irmãos, Ele não tem prazer em castigar, abençoar ninguém. Pelo contrário, o próprio Joel vai dizer, Deus é bondoso, misericordioso e paciente. Pedro diz assim, olha, não é que o Senhor, não é isso não, é que Ele é longânimo para com todos. Para quê? Para que ninguém se perca,
mas que todos nós possamos chegar ao conhecimento da verdade. Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar para a igreja. Paulo diz assim, em relação ao casal, a mulher é muito crente. Outra coisa que eu já vivi também isso, não comigo, na época eu era solteiro, dirigi uma igreja, eu tive um problema desse. A igreja ensinava que era para jejuar todo dia. Uma igreja que eu congregava no comecinho da minha fé. E não orientava os casais. E Paulo diz assim, olha, quando vocês jejuarem, você tem que combinar com seu marido. Combina com ele. Ah, estou em jejum. Vou ficar uma semana em jejum, fulano. A Bíblia diz que não faça isso para que o diabo não entre. Converse com seu esposo, você concorda? Por que você tem que concordar? Porque agora ambos somos uma só carne. Então o que é bom para você tem que ser bom para mim. Não, mas eu sou espiritual e eu vou buscar Deus. Eu falei para os irmãos domingo, torna a repetir. Primeiro, na escala da igreja, da salvação. Primeiro, Deus. Segundo, família. Se não houver família, não há igreja. Como que a igreja vai ser abençoada se não é composta por famílias? Filhos, esposa, esposo. A igreja é uma grande família de Deus. Terceiro, trabalho. Nunca esqueça disso, irmãos. Ah, eu tenho uma função na igreja, então agora meu emprego mudou de horário lá. Eu vou pedir as contas. Vai. Você vai chegar na sua casa, vai arrumar em confusão com a sua esposa e possivelmente vai ter uma separação. Aí nem igreja, nem trabalho. Seja inteligente. Agora, nós tínhamos pastores antigamente, na igreja que eu aceitei Jesus, que o pastor dizia, não, tem que buscar Deus. Irmãos, tudo é com decência e ordem. Se o pastor, eu falar assim, irmã, tem que ir tal lugar, tal dia. Se o teu esposo não deixar, não vai. Se chegar um jovem e falar assim para mim, pastor, eu vou parar de congregar de semana que eu vou fazer uma faculdade. Eu não posso, eu já tive pastor que falava, não vai não. Nós vamos todos para o céu, isso é besteira, isso é coisa dessa vida. E aí, irmãos, muitos meninos não estudavam por conta de um mau ensinamento do pastor. Eu não posso pensar em mim só. O que eu não quero para mim, eu não posso querer para os outros. Isso é cristianismo. Como que eu não quero... aos meus filhos, é que nem, irmãos, o pastor disciplinar todo mundo, mas os filhos dele não disciplinam. Uai, os filhos de todo mundo é o bicho, os filhos dele é o santo. Calma, gente, vamos remediar esse negócio. Todos precisam da ajuda da igreja. Mas o meu filho também não é diferente, ele também é um adolescente que tem o mesmo problema, dificuldade que os outros. Então não pode cobrar porque é filho do pastor. É, mas você é filho do pastor, você não pode fazer isso. Ele não deixa de ser um adolescente, um jovem. Entendeu, irmãos? É que às vezes nós colocamos carga nos outros que nós mesmos não carregamos. Então, se eu não posso carregar essa carga, eu não posso colocar nos outros. O princípio, irmãos, do Evangelho é amar a todos incondicionalmente, ou seja, sem pedir nada em troca. Então, Marcos diz que para receber autoridade é oração e jejum. Olha só, a Bíblia diz que Josafá, olha lá no capítulo 3, versículo 4, 13 até o 17, segundo as crônicas, Josafá estava apavorado porque o inimigo vinha vindo sobre ele. E o profeta foi lá e falou assim, olha, e agora, o que eu faço? Ele falou, o profeta diz, olha, proclame um jejum. Para quê? Para Deus dar livramento. Então o jejum também serve para isto. A Sara pregou aqui quinta-feira, que aliás eu até falei em casa hoje, uma das melhores pregações que eu já vi até hoje, e ela foi muito feliz, e ela falou sobre Jonas. Jonas tinha uma mensagem para levar para Nínive. E a mensagem qual que era? Deus falou, olha, eu vou destruir todo mundo lá. Era 120 mil homens. Vai ser todos destruídos. Por quê? Porque o vosso pecado subiu como fedor, como carniça às narinas de Deus. Mas diz para Jonas, vai lá e profetiza para eles. E aí fala, irmão, olha como é que Deus é bom. E havia uma profecia no livro de Reis, eu não lembro o capítulo agora, mas havia uma profecia que a Síria iria subjugar Israel. Jonas falou o quê? Se eu não profetizar,
eles não vão se arrepender. Se eles não se arrepender, Deus castiga eles. Se Deus castigar eles, nós estamos livres do jugo deles. Agora, mais uma notinha de rodapé. Deus não precisa da ajuda do homem. Deus sabe trabalhar da forma certa. Deus traça os seus planos e sabe o momento certo de executar. Jonas tentou correr, Deus falou, não. Só porque ele quis correr, ele pagou a passagem 2 vezes, porque o preço do pecado é esse. O pecado tem que pagar 2 vezes, porque você pecou. Jonas pagou a passagem, foi para Tarsis, voltou, Deus falou, paga de novo, agora vai para Nínive. E lá ele caiu na água, não é isso? E foi parar lá na cidade de Nínive. Só para os irmãos entenderem, o Deus daquela gente era metade homem, metade peixe. Quando Jonas sai da água, alguém falou, saiu da água, é peixe. Mas ele parece homem, então é Deus. Quando ele profetizou, irmão, Deus trabalha até em cima da artimanha do inferno. Porque o Deus deles era metade homem, metade peixe, digamos assim. Eles acreditavam que na mitologia deles, lá na crença deles, o Deus deles era meio peixe. Quando Jonas é vomitado pela baleia na praia, que as pessoas viram Jonas saindo da água, deve ter pensado assim, é Deus. Aí Jonas chega na cidade e profetiza, assim diz o Senhor, vai ser tudo destruído, se não se arrepender. O que o rei fez naquela época? Chamou todo mundo, convocou uma assembleia e falou, todo mundo vai estar em jejum, até os animais. Era uma forma dele dizer assim, Senhor, eu reconheço o meu pecado e me humilho, porque em jejum também fala de humilhação. Viu, irmãos? É humilhação. O que você quer, carne? Eu quero isso. Você fala, não lhe dou. O que você quer, espírito? Porque o homem é corpo, alma e espírito. O que você quer, espírito? Me aproximar de Deus. Isso eu vou te dar. Então eu quebranto, eu humilho a minha carne e fortaleço o meu espírito. De forma que quando Jonas profetizou, todo mundo obedeceu. O que Deus fez? Deus não castigou. Aí Jonas chegou na porta da cidade, deitou debaixo de uma boboreira lá e reclamando. Aí Deus mandou um bicho lá, o bicho veio, comeu as folhas da boboreira, viu o sol, queimou a cara dele. Ele acordou, aquele sol queimando, irmão, já dormiu na sombra, e quando o sol chega para o outro lado e queima a sua cara, como é difícil. Aí o sol queimou, ele acordou lá tudo e diz, ô Senhor. Aí Deus falou, você está com dó E não teve dó de 121 mil homens que ia perecer sem entendimento? Ele diz, é por isso que eu não queria profetizar. Porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso e longânimo. Isso é os atributos de Deus. Deus não quer que ninguém se... Irmãos, Deus sempre quis e sempre quer estar no meio da igreja. Deus quer estar contigo na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Deus quer estar com você. Aí eu volto lá para Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, quando ele fala assim, não é que Deus está com a mão mirrada, nem com ouvidos tapados, não. São os seus pecados, as suas culpas, que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas Deus em todo tempo, se você pegar o livro de Juízes, a Bíblia toda, Deus está dizendo, vinde a mim, venha para mim, não se distancie, não fuja das minhas mãos. Deus tem nos guardado e nos amparado como uma galinha faz com seus pintainhos. Quem conhece a roça aqui sabe que uma galinha quando choca, se ela chocar 20 pintinhos, se a chuva vir, ela coloca todos debaixo da asa, não é isso? E a chuva bate, mas ela fica ali, ó, guardando. Se vir um bicho, ela defende. Assim Deus quer fazer conosco. Deus quer nos colocar debaixo das suas asas. Mas para isso, irmãos, e vou dizer para a igreja, Deus não rejeita um coração quebrantado. Pastor, eu tenho 50 anos, eu posso enjoar? Olha lá. Olha, até marquei aqui uma passagem, ó. Lembra de Ana? Simeão, quando Jesus nasceu, que eles esperavam a promessa de ver o Messias. Lembra dessa passagem? Quantos anos ela tinha, irmãos? 84 anos. Ela servia a Deus no templo com jejum e oração, esperando o quê? Que cumprisse a promessa. Que promessa? Ela queria ver o Messias. Até o dia que Jesus entra no templo, levado pelos seus pais,
E naquele momento diz o Simeão: Senhor, despede agora o teu servo, porque os meus olhos viram a luz, o guia de Israel. Então quem pode jejuar? Todos que têm fome de Deus, que têm vontade de se aproximar de Deus. Vou fazer uma recapitular novamente. E qual é o período que eu devo jejuar, pastor? Não existe tempo. Tempo é você que determina, dentro das suas forças, dentro da sua capacitação. Tá certo, irmãos? Vou tornar a repetir. Jejum não é para mudar Deus. Deus não muda. A Bíblia diz assim, Deus diz assim, olha, eu não mudo. De eternidade, o Salmo 90 vai dizer assim, olha, de eternidade a eternidade. Ele é o quê? Ele é Deus. Ele não muda. Deus é atemporal. Deus está fora do tempo. O tempo passa, mas Deus permanece. Você fica de cabelo branco, nós ficamos de cabelo branco, nós caímos de velhice, mas Deus continua sempre sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e o Deus de amanhã. Irmãos, e aí, irmãos, nós temos também Esther. Esther também jejuou lá no capítulo 4, versículo 16, 8, 10, 12, 9, 2. Quando o quê? Quando Acã, o Amã, aliás, preparou a forca para Mordecai e para os filhos de Israel. O que ela fez? Chamou as princesas e falou: vamos convocar um jejum. Deus vai responder o nosso jejum. E a Bíblia diz que ela jejuou com as suas amigas, com as princesas, durante 3 dias. Quando chegou na hora, Deus desmascarou o inimigo do povo de Deus. Quer ter vitória? Aprenda a orar e jejuar. O problema é que os crentes hoje têm preguiça de jejuar. Pastor, eu não aguento ficar até 6 horas, fica até meio-dia. Eu não aguento ficar até meio-dia, fica até 9 horas, mas faça alguma coisa por causa da sua alma. Não é por causa de Deus, não. Já viram a passagem quando Jó diz assim, que Jó, ele subiu a oferecer sacrifício a Deus? Por quem? Pelos seus filhos. E lá ele dizia: Senhor, se por acaso os meus filhos pecaram, perdoa os pecados deles. Quem é aqui que tem jejuado pelos seus filhos? Pastor, meu filho está muita dor de cabeça, eu não aguento mais, vou deixar para lá. Você jejuou para ele quantas vezes no ano, na vida? Eu nunca fiz isso não, jejuar é difícil. Mas não é nada fácil não, irmãos. Quer ter vitória? Se dispõe na presença de Deus. Quer ter milagre? Se dispõe na presença de Deus. Aí Deus vai fazendo as coisas, encaixando devagarzinho. Porque Deus trabalha em favor daqueles que o temem. Deus trabalha em favor daqueles que acreditam nele. E muitas vezes o trabalhar não é hoje, é amanhã, mas espere no Senhor e na força do seu poder. E aí, irmãos, mas para afindar devido ao nosso tempo, existe jejum total e parcial, viu, irmãos? Eu sei que tem irmãos que já ouviu falar sobre o jejum de Daniel. O que era o jejum de Daniel? Daniel chega na corte, tinha lá provavelmente 14 a 16 anos, e ele tinha tudo para comer da ração, da comida de Nabucodonosor. Porque trouxeram aqueles meninos para que eles se alimentassem, e depois de 3 anos seria apresentado ao rei para servir na corte, porque eram homens belos que serviriam o rei nas suas necessidades. Então, quando eles chegaram na corte, eles disseram para o cidadão lá, eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome do rapaz que era o chefe ali tomava conta. Aspenaz, não é isso? Diz: olha, eu preciso que você permita que eu não coma a comida do rei. Irmãos, qual do jovem, ou qual de nós que chegasse na corte de Faraó, nós não queria comer a comida dele? Imagina você lá na sua casa comendo ovo, né, às vezes um bifinho, aí você vai morar na casa do rei. O vinho do rei, tudo que o rei ia comer, você também teria a oportunidade de participar. De tudo que o rei usufruía, você também ia usufruir. Você era como se fosse um príncipe. Mas aqueles 4 rapazes, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, disse: não, nós queremos não se contaminar. A Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a comida do rei. E passado um tempo que eles pediram para o rei: vamos ficar durante um período comendo só
folhas, vegetais. Diz, olha, mas se vocês ficarem com a fisionomia deformada, diz o moço, quando eu apresentar vocês para o rei vai castigar a mim. Diz, não, vamos fazer um teste. Ficamos durante um período, depois você vê. E eles ficaram comendo aquela comida, não a comida do rei, comendo só verdura, legumes, os vegetais. Depois, quando for apresentar, a fisionomia deles era melhor do que aqueles que comiam a ração, a comida do rei. Então existe o jejum de Daniel. Tem pessoas que fazem um jejum durante uma semana, só comendo salada. Pastor, Deus recebe? É você e Deus. Não queira fazer e perguntar, olha, eu fiz uma semana, Deus recebeu? Não faça isso. Tudo que você fizer, é as penais, não é isso? Tudo que você fizer, é você e Deus. Tá certo? Outro sim, irmãos. Quando jejuardes, não faça como os hipócritas, que quer demonstrar para os outros que está em jejum. Estou em jejum hoje, ó, todo mundo está vendo. Não, já recebeu tudo. Quando jejuares, a Bíblia diz, levantai pela manhã, ungir a cabeça e o que faça em secreto, que o teu pai em secreto vai te abençoar. Não precisa contar para ninguém, não. Eu marquei aqui um texto, irmãos, eu acabei deixando para lá. Mas abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 16 e 18. Quem encontrar, por gentileza, lê para nós. Outro irmão lê Lucas 18, 12. Eles queriam aplausos. Como que nós jejuamos eles não? É a mesma coisa a pessoa estar jejuando e vir pegar o meu microfone na hora de pregar e falar, irmãos, eu sou homem de jejum, eu sou homem de oração, sai fora dele, viu, irmãos? Pode falar para ele, passa amanhã. Não precisa falar o que você é, deixa as obras mostrar quem você é, para de besteira. Porque tem pessoas que gostam de se mostrar, né? Tem uns que falam amostrar, né? Tem pessoas que gostam de se amostrar. Ele faz um jejum, ele acha que agora eu quero aplausos. Eu já vi pessoas, amigo nosso, pregador, que quando vai pregar começa, irmãos, porque eu sou homem de oração, eu sou homem de jejum, porque eu subo um monte. Meu filho, esse é problema seu com Deus. Não precisa disso, irmãos. Quer aplausos? Parabéns, irmão, você realmente é importante. Já recebeu a sua glória. É a mesma coisa, um pregador cobrar 5 mil para pregar 1 hora. Já recebeu o seu pagamento. O que você quer diante de Deus? Já recebeu tudo. Já recebeu o que você mereceu. 5 mil reais. Tá certo? Lucas capítulo 18, 12. Olha. Pode ler. É mais ou menos assim, irmãos. Um crente, que era o fariseu, e o publicano. O publicano era uma pessoa rejeitada pelos seus irmãos, porque era publicano. O publicano era o cobrador de impostos. Os judeus odiavam publicano, porque trabalhava para os romanos. Quer dizer, você tira imposto meu, que sou seu irmão, para pagar para os romanos, eu te odeio. Eles odiavam os publicanos. Aí Jesus contou essa parábola sobre os dois no monte, o publicano e o fariseu. O fariseu, por sua vez, era aquela classe de religiosos. Tinha os fariseus e os saduceus, que eram as duas classes mais fortes. O fariseu chega lá no monte, irmãos, ele fala assim, Senhor, te dou graças, porque eu jejuo 2 vezes por semana. E dou meus dízimos. Ah, glória a Deus, desceu. Aí vem o publicano, o rejeitado, coloca a cabeça no meio das pernas e fala, Senhor, a Bíblia diz que ele nem ousava olhar para os céus, mas dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim que sou um pecador. Aí Jesus diz assim, quem foi justificado? Este homem que não jejuar 2 vezes por semana é rejeitado pelo povo? Porque a Bíblia vai dizer assim, aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. Esse fariseu fazia achando que ele era o bambambam,
Deus não quer uma confissão, um arrependimento de boca. Deus quer de coração. Deus quer, irmãos, que nós voltemos para Ele. É por isso que eu falei para a igreja aqui outro dia. Vamos supor que a irmã vai fazer uma visita para uma pessoa doente. Aí chega na igreja e chama a atenção das irmãs. Está vendo, irmão? Você não foi comigo. Eu fui. Já recebeu. O certo é você dizer assim, olha, nas suas orações: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor escolheu a mim para ir. Obrigado, Senhor. Porque eu fui a pessoa que o Senhor chamou para fazer isso. Eu sou grato a Ti. Amém, Senhor, muito obrigado. Agora, irmão, vocês não foram na visita, eu fui sozinho lá, viu? Cuidado com... Não faça isso. Isso aí é conversa de revoltados. Deus não se agrada disso, irmãos. Quando você fizer alguma coisa para a obra, faça por amor a Deus. E se julgue ser a pessoa importante para Jesus, porque foi você que Jesus escolheu. Então esse moço, em vez dele ser mais humilde e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador, apesar que eu faço isso, mas o Senhor sabe que... Outra coisa, irmãos, é um perigo muito grande. Hoje não, que mudou muito, mas há uns anos atrás a igreja pregava muito sobre jejum. E a igreja jejuava muito. E tinha pessoas que, quando ele jejuava, ele chegava tarde na igreja. Irmã, ele chegava com uma postura, uma posição, porque jejuei o dia todo hoje, irmão, estou pegando fogo. Está nada. Está nada. Ele está cheio de orgulho e vaidade. Deus já saiu dele. Porque tem pessoas, irmãos, que acham... irmãos, eu vou contar para vocês aqui agora algo que eu penso assim, irmão José, Tem duas formas do diabo destruir o crente. Eu falando, não é a Bíblia, eu falando. Duas formas do diabo, irmãos, destruir o crente. Sabe uma? Abre as portas e deixa ele passar. E ele cresce. E ele sobe. E ele, de repente, ele está pregando na vila toda, no bairro todo, na cidade toda. Ele cresceu. O diabo fala: deixa ele ir, que eu já sei no que eu vou pegar ele. O orgulho. Quando ele chega lá em cima, ele está tão arrogante que ele não consegue olhar mais para baixo. Ele está muito grande. Só que ele já está inseguro, porque ele não está com os pés no chão. Primeiro vento, irmão Isaías, caiu. Então tem pessoas que o inimigo quer matar no ninho. Ele quer, colocar pai contra ele, irmão, amigo, para tentar sufocar, para ele não conseguir sair do ninho. Porque sabe que se ele sair dali, ninguém segura ele. Então essa pessoa, o inimigo quer matar lá no ninho. Converteu hoje, amanhã tem um amigo na porta da casa dele. Que é bobo, rapaz, vamos jogar bola com nós, você é bobo. Vamos tomar Aí a pessoa, não, eu estou indo para a igreja. Não, rapaz, deixa de ser bobo, você é novo ainda. E coloca um monte de besteira na cabeça dele para ele desistir. Porque o diabo sabe que se ele criar maturidade, ninguém segura ele. E já tem outros que é assim, abre as portas, deixa ele ir. Eu vou até fazer ele causar escândalo depois para o evangelho, que ele vai chegar lá em cima, porque tem pessoas que ele fica tão arrogante, que você tem que chegar nele e falar: pelo amor de Deus, irmão, me dê a paz do Senhor, porque ele não olha para você. Já viu pessoas assim? Já, irmão, tem pessoas que ele fica tão poderoso, ele era seu amigo, e tem pessoas que é assim, ele é seu amigo quando está só você e ele. Deixa ele entrar no meio de pessoas grandes. Ele olha para você assim. O orgulho, a vaidade. Aí, irmãos, quando eu percebo que este mal está dominando a minha vida, eu preciso o quê? Cair nos pés de Cristo, orando e jejuando. A Bíblia diz que Uzias, ele era rei. E um belo dia ele falou, ele deve ter pensado na cabeça dele: só sou rei? Não, vou oferecer sacrifício também. Eu sou o rei, sou o bambambam. E ele foi lá, entrou no templo para oferecer sacrifício. Mas aquela função não era para ele, era para sacerdote. Mas ele quis ir. E aí quando o sacerdote viu, falou: sai daí, rapaz, você não pode fazer isso. Aí ele, como rei, ele quis se impor. Na hora, irmãos, a lepra nasceu na testa dele. E ele morreu, me parece depois de 7 anos, que seu filho Jotão governava, e ele de longe, isolado, leproso, porque a vaidade e o orgulho entrou no coração dele. O primeiro passo que o cristão para, antes da queda, ele para de orar e para de jejuar. Se eu perguntasse aqui nessa noite: faz quanto tempo que alguém aqui não jejua? Não responde não. Mas tem alguém que vai dizer assim: pastor, eu nem lembro desse negócio. Isso aí é de crente?
Esse negócio é de crente, pastor? É de crente. Eu já falei no começo, torna a repetir, é uma ferramenta espiritual importantíssimo na vida da igreja. Ó, nós não vamos continuar mais, irmãos, mas olha aqui. Se a igreja, se o povo que chama, se meu povo que chama pelo meu nome, a igreja, orar, jejuar, mudar a sua forma de agir, se converter dos seus maus caminhos, ninguém segura a igreja. Agora aqui, para findar, deixa eu fazer um comentário aqui. Por que a igreja hoje está essa, né, a forma que está? Ninguém respeita ninguém, um faz fofoca do outro. Sabe o que falta? Temor a Deus, posição diante de Deus, coração voltado para Deus. Senão nos tornamos aquele monte de crente, sabe, tranquilo, sabe? Eu já sou pastor, eu já tenho uma credencial, eu sou assembleiano, vai para o inferno com assembleiano e tudo. Irmãos, precisamos voltar às práticas das primeiras obras. Pastor, eu não posso jejuar de semana que eu trabalho. Venha para a escola dominical em consagração. Ah, mas tem café da manhã na igreja, eu vou ficar sem café da manhã. Está vendo, irmãos? É porque hoje, sabia que até esse café da manhã que a gente faz na igreja seria proibido para a igreja? Seria bom para as crianças. Para a igreja, nós não vamos proibir, Deus me livre disso. Não fui eu que coloquei, não sou eu que vou tirar. Mas vocês sabiam que saiu uma grande desculpa para os crentes nem jejuar de domingo? Ele chega aqui, então, vamos tomar um cafezinho, irmão, vamos tomar um cafezinho. E aí, irmãos, nós ficamos tudo comum. Fica comum. Ah, não, irmãos, não, irmão, isso é coisa do passado. Irmãos, Deus é o mesmo de ontem e de hoje. E o que era errado ontem é errado hoje. O que faz você se aproximar de Deus ontem é hoje também. Então faça um propósito com Deus. Mas não deixe, não fique, irmãos. Sabe? Não vamos ficar carnais, mas espirituais. Eu duvido, irmãos. Eu duvido o crente que tem a prática da oração e jejum na sua vida, se ele vai orar, se ele for pentecostal, se ele for orar, ele fica, Senhor meu Deus. Eu duvido. O crente cheio do Espírito Santo, não é isso, José? O crente cheio do Espírito Santo, que tem a prática de oração e jejum. Aliás, quem é que faz vigília mais? Ninguém. Não existe mais vigília hoje nas igrejas, não. E quando vai, é 150 hinos e 20 minutos de oração. Irmãos, a vigília é para quê? É para orar, mas tem 150 hinos na vigília. Meia hora de oração. E os crentes dizem, eu tenho inflamado, tanto orar hoje. Quantos crentes aqui presentes, que quando ia orar, ficava 2, 3 horas de joelho, quando não tinha o que falar mais, ficava só misericórdia, 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 Senhor, Tu sabes, Senhor. Eita, irmãos, se nós soubéssemos voltar, como diz aqui o próprio Joel, voltai-vos a mim, diz o Senhor. Sabe por quê, irmãos, que muitas vezes está acontecendo mal na sua vida ou na minha? É porque nós perdemos a prática da oração e do jejum e da comunhão com Deus. Aí Deus fala assim, manda o desemprego na casa dele. Aí ele vai aprender, quando ele ficar desempregado. Porque o crente é assim, viu, irmãos? Tem crente que nós, como crente, só vai se for abaixo do chicote. Tem crente que é assim. Já que nós estamos findando, Noé, se quiser parar aí, pode... tem crente, irmãos, tem crente que não consegue dar 1 centavo na igreja. Vou dar dinheiro para ladrão, rapaz, todo pastor é ladrão. Aí ele fica desempregado, sabe o que ele faz? Pastor, ora por mim, para Deus abrir a porta. Irmão, ele não faz nada pela igreja. Ele não ajuda a comprar uma tinta, não ajuda a fazer nada na igreja. Porque ele fala, rapaz, eu quero... Meus irmãos, o seu dinheiro não vai comprar a bênção de Deus, mas seja generoso, honesto para com você mesmo. Irmãos, tem pessoas que querem ser pregador, principalmente obreiro, viu, irmãos? Gosta de pregar, mas chama ele para visitar. Irmão, você pode visitar tal dia? Não dá tal dia. Mas dá o microfone. Eu já conheci obreiros nossos, que lá ele ficava assim na porta, só criticando a igreja, o pastor, a igreja, o ministério, todo mundo. Aí quando eu falava, fulano, vem pregar, irmão, parece que o microfone tem unção. Quando ele pegava o microfone, Juscelino, mas irmão, receba poder, receba o quê? Tudo mentira. Aí você conhece a vida dele, você fica assim, conta outra. Então, irmãos, nós precisamos ser exemplo para depois cobrar de alguém.
Tá certo, irmãos? Principalmente quem está à frente de trabalho. Porque se alguém, se não faz, vai falar assim, como é que eu vou cobrar? Por exemplo, eu falto o culto, aí eu chego, irmão, eu não falto em culto. Mas você falta. Irmão, não faça, mas você faz. Então não vamos fazer que nem o fariseu, ficar na porta, né? Nem entra, nem deixa os outros entrar. Amém, meus irmãos? Vamos em pé em nome de Jesus, que